Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti, ele que é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje nós teremos a nossa última aula de gestão de riscos. Meu nome é Guilherme, eu que vou estar ministrando esse treinamento aqui para vocês. Espero que vocês já não estejam cansados do tema de gestão de riscos, porque hoje nós temos a aula de fechamento, tá, do tema, e a gente vai falar um pouquinho ali dos conceitos, passando por um pouco do que a gente já falou em outras aulas. Vamos falar de como é importante ter uma agenda ESG alinhada com os riscos materiais das companhias, e novamente falar um pouquinho de planejamento às respostas de riscos, tá? Então, é muito comum que as empresas tenham um setor de ESG e acaba que o marketing ou outros setores da companhia pensem em propagandas, em compromissos públicos, em falas públicas que estão desalinhadas com os riscos do negócio. Um exemplo muito famoso que a gente teve e que nem faz tanto tempo, um dos grandes bancos que a gente tem no Brasil, ele lançou uma propaganda para redução do consumo de carne. Lembra que há uns anos atrás a gente teve uma moda de que nas segundas-feiras era colocado para não consumir carne, para a gente fazer uma política de redução mesmo do consumo de carne, já que a carne acaba tendo, né, o gado ele acaba emitindo muito CO2, é um dos grandes causadores da poluição, sobretudo no Brasil, onde a gente vive de commodities. Então se teve um programa para redução do consumo de carne, né, e uma bandeira até sustentável levantada. Uma das empresas que fez esse levantamento público foi um grande banco. E aí veio uma contradição muito grande, e aí que aparece o desalinhamento da agenda ESG com os riscos do negócio. Ao a empresa dizer que adere à cultura da segunda-feira sem carne para a redução do consumo da carne, ela acaba sendo incongruente com os próprios negócios investidos, uma vez que isso acontece em todos os bancos brasileiros, tá? Parte gigantesca do banco é investimento no agronegócio. Então, se eu estou falando para a gente reduzir o consumo de carne para uma coisa que eu estou investindo, a empresa acaba sendo hipócrita, ou seja, ela acaba estando desalinhada com os riscos do negócio, com o que ela mesma se propõe. E isso acaba gerando um problema de imagem e uma reclamação pública com razão, né? E aí, uma das coisas que a gente teve foi diversas movimentações, diversos protestos, sobretudo de grupos pecuaristas que acabavam fazendo churrasco nas agências nas agências de rua, né, dos bancos, para justamente protestar contra essa propaganda. E esse é um dos riscos que a gente tem, tá? Isso aqui tem que ser muito bem pensado. E, ao que parece, não se tomaram cuidado com isso, tá? Uma outra grande produtora de carne aqui do Brasil, ela vem tentando entrar no mercado estrangeiro. E aí, para entrar no mercado estrangeiro, uma das coisas que a gente já conversou é ter uma pauta ESG fortificada. E essa empresa veio propaganda que até 2040 iria se alcançar net zero, né? Ou seja, ia zerar suas emissões. Acontece que essa empresa dentro do Brasil, ela não se propõe a acabar com as emissões, ela dá uma projeção até 2035 de que vai acabar com as emissões, mas não tem feito nenhum projeto sobre isso. Inclusive, nos seus próprios relatórios de sustentabilidade, ela assume que parte da carne que ela importa vem de produtores onde tiveram claramente ali suas terras
por grilagem, produtores irregulares, produtores que desmataram uma área para colocar gado. Ela sabe disso. E mesmo assim, ela não age dessa forma. E hoje, a gente tem uma coisa que é uma tecnologia impressionante que a gente tem no Brasil, que é o PRODES, né? O PRODES, ele é do Instituto INPE e ele serve para a gente monitorar áreas devastadas. Então, através do INPE, a gente tem uma detecção por satélite onde eu consigo saber onde começou o meu foco de incêndio e onde ele se alastrou. E através disso a gente consegue descobrir quem são os responsáveis e quem que acaba se beneficiando por esse desmatamento, tá? O que a gente faz com isso é uma outra história, tá? De fato, não há uma fiscalização tão grande em cima disso, muito menos medidas legais para diminuir isso daqui. Acontece que, pelo posicionamento internacional que a empresa está tendo e e como que ela age no Brasil, acaba tendo uma incongruência e, novamente, um desalinho da agenda ESG com riscos do negócio. E aí a opinião pública cai em cima, muitos jornalistas expõem esse tipo de contradição, ONGs, no geral, também fazem esse tipo de trabalho, e a imagem da empresa acaba se prejudicando, tá? Por um erro mesmo de colocação no mercado. Tanto é que essa empresa tentou entrar nos Estados Unidos e ela foi barrada, né, na Bolsa dos Estados Unidos. Ela foi barrada justamente por essas incongruências da ESG. Então vejam como o ESG sim vem ganhando uma preocupação, uma notoriedade internacional. E percebam outra contradição, e aqui eu procuro trazer no curso para vocês diversas contradições do tema, porque é importante que vocês tenham os argumentos dos dois lados, né? O argumento de todos os lados no cenário como um todo, para vocês conseguirem até fortificar o que vocês já entendem como ESG e suas opiniões. No Brasil, a maior gestora de fundos do planeta tem investido 3 vezes mais em empresas com forte poluição do que na Europa e nos Estados Unidos. A BlackRock, né, que a gente já falou muito sobre ela, diz que no mercado financeiro levará uma economia de baixo carbono, mas a depender do fundo da empresa aqui no Brasil, temperatura global deve aumentar acima dos 3 graus numa catástrofe planetária, tá? Então, aqui eu deixo um mapa das empresas que essa maior gestora de investimentos do mundo investe, e percebam que aqui no Brasil ela investe em uma série de empresas, para vocês terem noção do quanto a BlackRock é grande. E essas empresas estão entre as empresas que mais emitem no país, tá? Então vejam que há uma contradição gigantesca no discurso. Acontece que também, no geral, as empresas que mais emitem gás de efeito estufa são também as que possuem um maior rendimento, tá? Porque o nosso modelo produtivo, ele infelizmente ainda é assim, tá? O nosso modelo produtivo ainda consiste numa produção de muita emissão de carbono. Então, mas se demonstra, né, uma contradição da BlackRock. A BlackRock não está dizendo para o mercado para ele aderir ao ESG porque eles vão parar de investir em empresas que emitam muito CO2. Então, por que ela continua investindo dentro do Brasil nas empresas que mais emitem CO2? É o tal do desalinho e das contradições que eu venho falando com vocês, e que é super necessário que a gente levante essa discussão aqui no nosso treinamento, tá? Aqui nas nossas aulas. E bom, trazendo agora um fechamento aqui para o tema de gestão de riscos. Como a gente percebeu, o ESG ele tem uma forte ligação com riscos, mas teoricamente há uma diferença entre gestão de riscos de negócios e gestão de riscos ESG. Enquanto que a gestão de riscos de negócios vão olhar muito mais para aspectos financeiros, a gestão ESG vai se estender mais para temas ESG de fato, tá? E aí nesse meio dos dois há um espaço ali onde ele é comum com gestão de riscos de negócios e ESG, onde a gente encontra a nossa gestão de riscos ideal, tá? E é importante colocar que o mesmo rigor que se aplica para uma estrutura de gestão de riscos deve-se também ser colocado para incorporação em uma estrutura de riscos ESG, tá? Dentro de tudo isso que a gente falou, os que são
os riscos ambientais. Riscos ambientais são aqueles que têm a ver com as emissões de gás de efeito estufa, mudanças climáticas, consumo e descarte de água, escassez hídrica, consumo e tipo de energia, se eu vou aderir a matrizes energéticas mais limpas ou não, e por aí vai, apagões energéticos, manuseio, descarte e transporte de resíduos e embalagens, né? E aí a gente coloca ali logística reversa. Pensem que vocês são uma empresa de varejo, né? A empresa de varejo sempre tem um centro de distribuição e aí se levam as coisas até as lojas. Nesse meio do caminho, tem uma coisa que a gente faz para acondicionar as mercadorias, que são uma utilização gigantesca de caixa de papelão, de plástico, de papel e por aí vai. Isso tudo a gente pode e precisa reciclar, tá? Por meio de logística reversa. Existe também, dentro dos riscos sociais, né, o que configura-se como um risco social é a segurança do trabalho, que muita gente confunde e coloca como um risco ambiental. Não, é um risco social. Saúde e bem-estar dos colaboradores, impactos nas comunidades do entorno, direitos humanos, cadeia de fornecedores, licença social para operar, e a licença social é importante para justamente ter essa ideia de que está tudo bem para a comunidade do entorno, tá? Não é um empreendimento que foge do que os nossos parceiros ali do entorno querem. E nos riscos de governança, por último, a gente tem ali LGPD, corrupção e suborno, problemas de ética, má gestão e proteção de dados, baixa confiança dos investidores ou dos stakeholders das partes interessadas no geral. E como que a gente faz para gerenciar os riscos, né? Vamos fechar falando novamente daquele nosso ciclo de riscos, né? A gente primeiro identifica o problema, identificar é a chave de tudo, porque o problema, volto a dizer, o problema só existe quando ele é identificado. Se ele não for identificado, ele não existe. Então é fundamental que a gente identifique os riscos, a gente avalie esses riscos, planeje o que a gente vai fazer, né? E parte fundamental da avaliação de riscos é a gente conseguir metrificar, tá? Quantificar esses riscos. A partir disso, a gente define quais que são os mais importantes, o que a gente vai botar mais recursos, mais tempo e por aí vai. A gente planeja o que vai fazer. A partir do planejamento, a gente implementa as medidas mitigatórias, monitoramos essas medidas mitigatórias, os dados que a gente previa, se está certo ou não, se teve alguma coisa que a gente não olhou. Aí a gente revisa tudo isso e aí volta-se para o ciclo, tá? De identificação de riscos. Isso é muito semelhante ao PDCA, tá? E aí deixo a curiosidade para vocês procurarem. A parte PDCA é uma metodologia de gestão de projetos onde também é feita na forma de ciclo, tá? Identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar, revisar e depois começa-se o ciclo todo novamente. E agora vamos falar, para fechar aqui o tema de gestão de riscos, como que a gente planeja as respostas aos riscos e o que são os nomes que a gente utiliza, né? Os conceitos que a gente utiliza dentro de gestão de riscos. Primeira coisa é a gerência de crises, tá? Gerência de crises é basicamente a gente apagar incêndios e endereçar os riscos somente depois que se tornam problemas, tá? Então a gente não age, não faz, a gente só identificou os riscos, mas a gente não agiu. A partir do momento que se teve o risco, aí a gente vai lá apagar o incêndio, fazer aquela correria toda, porque a gente não endereçou nada para mitigar esse risco. Conserto de falhas, que é o conceito de detectar e reagir aos riscos rapidamente, mas só depois que eles acontecem. Então a gente já tem um plano ali, a gente não precisa apagar um incêndio, a gente já tem uma coisa mais controlada. Mitigação de riscos, e esse aqui eu acho que confunde bastante, né? Mitigar os riscos é planejar antecipadamente os recursos, mas sem fazer nada para eliminar os riscos. É isso que a gente chama de mitigar, tá? Mitigar não é necessariamente eu tomar uma ação para diminuir esse risco, para eu melhorar o problema. Eu identificar, me planejar antecipadamente, mas eu acabo não agindo para eliminar o risco, eu só sei que ele existe. A prevenção, que é justamente implementar e executar um plano para identificar e prevenir os riscos antes que eles se tornem problemas. A eliminação das causas raízes, e aqui para quem é do setor de qualidade sempre vai ouvir isso, né? Eliminação das causas raízes, que é identificar e eliminar os fatores que geram os riscos, né? Cortar a raiz desse risco de fato.
e a aceitação, tá? Que é quando a gente reconhece e assume os riscos sem tomar nenhuma ação sobre eles, tá? A gente simplesmente aceita e trata como se fosse parte do negócio. É uma posição bem perigosa na minha visão e que, dependendo do tipo de negócio, pode afetar a vida de várias outras pessoas. Então, a aceitação é uma coisa muito perigosa. E como que a gente organiza tudo isso dentro de uma empresa, tá? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu acho importante resumir. Como que a gente apoia a gestão de riscos? Primeiramente, eu acho que quem faz parte de grandes empresas já presenciou isso, que é a criação de comitês. E a criação de comitês, ela é super importante, por quê? Principalmente dentro do ESG, tá? Porque os comitês, os grupos de trabalho, por aí vai, eles consistem da gente não só reunir os tomadores de decisão, mas ter um trabalho por trás, às vezes através de grupos de trabalho, conversas informais, de falar com os diversos setores da empresa para entender a visão deles, o que eles passam, o dia a dia deles e quais que são as posições, sejam elas a favor do ESG ou antagônicas, tá? Por que isso é importante? Porque o ESG ele não sabe tudo, tá longe disso. A gente acaba fazendo como se fosse uma gestão mesmo de todos uma área generalista, né, que vai tratar das peculiaridades de cada área, mas ela não vai saber a fundo da área, né? Quem sabe a fundo é o gestor de cada área. Por isso é importante chamar esses responsáveis, esses detentores, esses especialistas do conhecimento, para dar suas posições antagônicas, às vezes trazer até problemas e riscos que nós do ESG não identificamos, não sabemos. Por isso é super importante essa conversa com as outras pessoas, tá? Para que elas tragam essas informações. E aí, a partir disso, a gente pode até ter novas ideias de projetos, a gente pode complementar a nossa matriz de materialidade, a gente pode prever ações em conjunto para mitigar o risco e por aí vai. A partir dos comitês, a gente cria políticas internas. As políticas internas elas são fundamentais para que a gente cascateie todas as informações sobre o ESG, todas as preocupações envolvendo a gestão de risco e coloque ali para os seus funcionários e terceiros o que ele pode ou não fazer. Se vier uma auditoria externa, a gente também pode mostrar, poxa, isso a gente tem na nossa política interna. E às vezes falta-se muitas coisas nas políticas internas. Então, o processo normal de auditoria externa até que a auditoria complemente com opiniões o que a gente deve colocar nas nossas políticas. Mas é fundamental que a gente tenha políticas voltadas como apoio para a gestão de riscos. E, por final, mas não menos importante, as áreas de controladoria ou controles internos. A gente falou aqui muito de risco, a gente falou de problemas, a gente falou de dados. Temos que ter uma área que faça o acompanhamento desses controles. Porque vejam, o ESG ele faz muito acompanhamento, mas o acompanhamento primário é do gestor de cada área. Então, o gestor do jurídico vai acompanhar ali o número de processos, o número de multas, de lojas que podem ter sofrido algum problema, que foram fechadas, etc. Isso é um tipo de controle. O setor que cuida de energia, poxa, ele vai ter o controle da quantidade de energia, se a gente está gastando mais ou menos, se a gente teve problemas de perda de energia, isso para tanto energia elétrica quanto geradores, etc. Água, a mesma situação, tá? Então, a gente vai ter uma série de dados ali que não pode ser monitoradas somente por ESG, até porque seria humanamente inviável, né? A gente vai ter áreas respondentes, essas áreas respondentes controlam os indicadores das suas áreas, né? Sejam qualquer uma dessas que eu falei para vocês, e aí o que o ESG faz é unir as áreas para gerar provocações, provocações no sentido propositivo mesmo de melhora para a companhia, tá? E diminuição dos riscos. Então, é por isso que é super importante que defina-se diversas áreas focais e pontos focais dentro dessas áreas, tá? Pessoal, esse foi
a última parte do nosso módulo de gestão de riscos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre risco, sobre a complexidade disso. Apesar de ser aqui com vocês um assunto bem teórico, eu acho muito legal o tema de gestão de riscos e essencial para as companhias. É importante que na mitigação, na diminuição dos grandes acidentes, a gente precisa fazer uma boa gestão de riscos. Espero que vocês tenham entendido, gostado desse material e vejo vocês nas próximas oportunidades, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham tido várias ideias, que tenham tido um interesse maior pela área de ESG. Eu falo aqui como se fosse uma coisa super complexa, mas na prática não é, tá, pessoal? É uma área muito mais gostosa do que essa complexidade de tudo que eu venho trazendo para vocês, mas é importante que a gente tenha essa visão holística, né? Eu procurei trazer argumentos positivos, argumentos contras, e eu acho que isso traz a visão holística, a visão generalista da coisa, portanto, na minha visão, uma decisão melhor e mais assertiva, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até a próxima, um abraço. A aula abordou a agenda ESG, desalinhada com os riscos do negócio, destacando a importância de integrar os riscos ESG, ambientais, sociais e de governança, com os riscos tradicionais dos negócios. Quando não há esse alinhamento entre esses dois tipos de riscos, as empresas podem enfrentar desafios inesperados que afetam sua sustentabilidade, performance e também o lado financeiro. A gestão de riscos dos negócios foi comparada à gestão de riscos de ESG, ressaltando que os riscos ESG não devem ser tratados de forma separada, mas sim integrados à estratégia de gestão de riscos das empresas. Isso permite uma abordagem mais holística e eficaz, que leva em consideração tanto os riscos financeiros quanto os sociais e ambientais. A aula também explicou como identificar esses riscos, que podem surgir de questões como mudanças climáticas, violação de direitos humanos ou governança corporativa inadequada. A identificação precoce desses riscos permite que as empresas se preparem para enfrentá-los de maneira eficaz. O tema de planejar a resposta aos riscos foi abordado, mostrando que após identificar o ESG, é fundamental desenvolver estratégias de mitigação e resposta. Isso pode incluir ações como adaptações no modelo de negócios, práticas de compliance e também investimentos em tecnologias sustentáveis. Por fim, foram apresentadas formas de apoio à gestão de risco, como o uso de tecnologias, consultorias especializadas e também estudos em ESG, que ajudam as empresas a integrar e monitorar os riscos de forma contínua, garantindo maior resiliência e alinhamento com os objetivos sustentáveis. O episódio de hoje do terceiro módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente em mais uma aula do módulo. Até a próxima aula!